a palavra que Deus ele colocou no meu coração é a questão de nós termos intimidade. E antes de eu pregar, eu quero que você olhe para alguém, para o que está do lado, e fala assim, ó: quem, repite comigo, quem não tem intimidade não pode viver o sobrenatural. Quem não tem intimidade não pode ter revelação do céu. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Então, quando nós vamos ver esse texto, irmãos, a Bíblia diz que depois disso, ele me fez entrar na casa, e eis que saíam as águas. Depois disso o quê? Quando nós vamos examinar o capítulo 46, nós vemos que o Senhor, ele pega o profeta Ezequiel, e ele começa a passear por entre o templo, o qual estava sendo edificado. E naquela época as pessoas, os sacerdotes principalmente, eles estavam desviados do propósito de Deus, eles estavam desanimados. E quando Deus levou o profeta Ezequiel, ele levou em cada compartimento. Primeiro ele fez a divisória da terra que Deus tinha prometido para o povo, desde Abraão. Deus prometeu a terra a Abraão e a sua descendência. Abraão não entrou nela, mas a sua descendência, isso José, entrou nessa terra. Só que nós vamos ver que quando o Senhor ele introduz o profeta dentro do templo, ele levou o profeta em um certo lugar, perto do umbral, do altar, e nesse altar estava saindo água. E nós vamos entender que essa água que corria, ela era um rio. E todas as vezes que nós vamos expressar água na Bíblia, na palavra de Deus, está se referindo sempre ao Espírito Santo. Todas as vezes que a Bíblia ela expressa, falando sobre água, está falando do Espírito Santo. Principalmente quando vem falar que essa água, onde ela passava, onde ela adentrava, tudo aquilo que não tinha vida, ela recebia vida. Então nós vamos ver que quando o Senhor ele chega, leva o profeta Ezequiel também, no capítulo 38, que vem nos falar, 28, perdão, que vem nos falar sobre o vale de ossos secos. A Bíblia diz que o Senhor leva o profeta no vale e que estava cheio de ossos, isso em uma visão, porque na verdade quem estava daquela maneira era o povo de Israel. O povo de Israel estavam de pé, porém eles já não tinham mais esperança. E quando Deus olhou para aquele povo que já não tinha mais fé, já não tinha mais esperança, Deus considerou ele como ossos secos, e isso, vamos dizer, sequíssimo, porque já não tinha mais vida. E quando Deus chega e leva o profeta em visão nesse vale de ossos secos, Deus pergunta: filho do homem, por acaso pode viver esses ossos? Olha a pergunta. Os ossos estavam sequíssimos, já não tinha mais vida. E isso somos nós. Quando nós não temos mais esperança, quando nós já não temos mais fé, Deus nos olha e vê como nós como ossos. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ter fé, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então quando ele pergunta: filho do homem, por acaso pode viver esses ossos? O profeta, conhecendo quem era Deus, o poder de Deus, ele não teve de resposta. Ele falou: Senhor, tu sabes. E quando ele responde esse tu sabes, Deus já entende o que ele quer dizer. Ele falou: Senhor, tudo tu podes fazer. Tu és soberano, tu tens todo o poder. Se tu quiseres viver esses ossos vão viver. Então Deus fala para o profeta: agora então profetiza sobre esses ossos. E diz aos ossos: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E quando ele começou a profetizar, a Bíblia diz que houve-se um reboliço, e os ossos começaram a colar osso no osso. Aonde não tinha nevo, teve que nascer nevo. Aonde já tinha acabado pele, teve que nascer pele. E depois que ele acaba de profetizar, que está lá um boneco, um homem, mas sem vida, sem espírito no chão, a Bíblia fala que o Senhor falou: agora profetiza ao Espírito, e diz: Espírito, venha dos quatro ventos, e entre nesse corpo e coloque ele de pé. E quando o Espírito veio, isso nós estamos falando do Espírito Santo, o Espírito Santo trouxe o Espírito de vida e colocou naquele homem. Nós vamos entender que quando Jesus ele foi ressuscitado, quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Então esta água que está falando desse texto é o Espírito Santo, que traz vida, que dá vida a quem já não tem mais vida. Então entenda que quando o profeta ele começou, a Bíblia diz que agora sai um homem, isso do altar, e começou a levar esse homem, começou a levar o profeta. E quando ele mediu 1000 côvados, diz que o profeta ele entrou, e a água deu no tornozelo, e o Senhor falou: eu quero que você entre mais, entre um pouco mais, eu quero mais intimidade.
Porque nós vivemos uma época, irmãos, que nós começamos a ter bem. Começamos buscando, sabe aquele fogo do primeiro amor? Tudo para nós é novidade, nós buscamos o Senhor, nós queremos estar na casa do Senhor. Nós temos desejo de orar, nós queremos o poder de Deus. Só que chega um certo tempo que nós começamos a desanimar. Às vezes nós pedimos, não alcançamos. Isso nos traz algum desânimo, alguma tristeza. E nós começamos a nos acomodar. E essa água, ela está apenas no calcanhar. Porém, nós estamos desanimados. Só que nós queremos mais de Deus. Só que não tem como receber mais de Deus se nós não buscar comunhão com Deus. Não tem como nós adquirir mais de Deus se não tem intimidade com Deus. Então o Espírito Santo falou: olha, vem um pouco mais, entra, aprofunda-se um pouco mais na água. Eu quero te revelar, eu quero me revelar a você. Eu quero que tenhas intimidade comigo, mas eu preciso que você entre um pouco mais nas águas. E agora a Bíblia diz que o profeta, que o anjo, ele mediu mais 1000 côvados. E o profeta entrou. E quando ele entrou, a água deu nos joelhos. E o Senhor falou: ainda está pouco. Está pouco. Observe, irmãos. Ele não estava vendo nada. O profeta estava apenas caminhando. Ele começou a aprofundar, mas estava no joelho. Às vezes nós nos acomodamos, nós achamos que está bom. Não é assim? Não, eu já orei 10 minutinhos, está bom já. Eu leio a Bíblia 2 versículos por dia, está bom. Não, o Senhor está falando: eu quero que você entre mais. Busque mais intimidade. Eu quero me revelar. Eu quero te mostrar coisas que eu não mostrei para ninguém. Você quer ver? Você quer viver o sobrenatural? Então vem, aprofunda-se na água. Aleluia. Não se acomoda no rasinho, não. O Senhor quer mais. Ele quer te dar mais. Quer que você viva mais dele. E a Bíblia diz que agora o anjo, ele mede mais 1000 côvados. E esse homem, o profeta Ezequiel, ele entra. Quando ele entra, essas águas Deus nos ombros. E ele não conseguia mais nadar. Ele não conseguia mais caminhar. Porque quando nós estamos dentro do rio, que a água dá no peito, nós não temos mais força para poder, a nossa perna arrastar dentro da água para poder caminhar. Só que ainda estava pouco. A questão, irmãos, é que nós vivemos uma época, e entenda isso aqui, nós precisamos buscar mais comunhão com Deus. Nós precisamos buscar mais intimidade com Deus. Ah, mas eu oro, está pouco. Está pouco, irmãos. Muitas coisas já aconteceram, muitas coisas vão acontecer, que se eu e você não tivermos uma vida regada com Deus, nós não vamos suportar. A intimidade que Deus quer que nós estejamos, não é somente para nós cantar, não é só para poder pregar e pular, sapatear, não, irmãos. Porque não adianta nós ter todo esse fogo para poder louvar, para pular, para profetizar, e quando vem a adversidade nós não conseguimos estar de pé. Não adianta nós ter fogo, mostrar, nós sapatear. Não estou dizendo que é errado, isso é bom, é maravilhoso, mas não adianta nós termos isso, mas quando vem a adversidade, a perseguição, a afronta, nós não permanecer fiel ao Senhor. E a intimidade que nós temos de Deus, o que Deus quer é isso, que ainda que venha a adversidade, você tenha conhecimento, porque isso é intimidade. Conhecimento, intimidade com Deus é você conhecer quem é o Deus que tu serves. Observe que quando o rei Nabucodonosor fez aquela estátua, e ele fez um decreto que todo povo, nação e língua deveria se prostrar diante dela, deveria adorar aquela estátua. E quando tocou-se as músicas, todo o povo se prostrou. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceu de pé. Por quê? Ele falou: eu estou dentro da Babilônia, mas eu não sou da Babilônia, eu sou de Israel. Eu sei quem é que eu sirvo. E agora a Bíblia diz que alguns homens falou: olha, rei, tu não fez o decreto que era para todo o povo, nação e língua se prostrar diante da tua estátua quando tocasse a música? Teve 3 que tu colocou ele como prefeito da nação, que ele não se prostrou. O rei falou: traga ele aqui. Ele falou: olha, eu fiquei sabendo que vocês não se prostraram quando foi tocada a música. Vou dizer, vamos tocar uma outra vez. Se vocês não se prostrar, vocês serão lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. E eu quero ver quem é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Ele falou assim: rei, queira o Senhor que se eu e meus colegas, nós não nos prostraremos diante da estátua que tu fizeste. E se o Senhor quiser que nos livre, mais ou menos assim. Mas se Ele não nos livrar, nós preferimos ir para a fornalha de fogo. Sabe por quê? Isso é convicção, conhecimento. Ele sabia, ele conhecia quem era o Deus de Israel. Ele presenciou vários livramentos que Deus tinha dado.
Eles eram homens que buscavam Deus. Irmãos, entenda isso aqui. Qual foi o decreto que foi feito para tentar parar Daniel? Daniel era um homem que orava. Oração traz intimidade. Oração traz presença. E qual foi a primeira coisa que tentaram tirar dele? Porque viram que ele orava 3 vezes por dia. Ele era um homem que tinha revelação de Deus. Ele vivia o sobrenatural de Deus. Ele não se prostrava, ele tinha força em Deus. Então falou, vamos parar. Vamos fazer com que eles parem de orar. Vamos fazer com que ele pare de orar. E vamos ver se ele vai ter força. Só que Daniel, irmão, por conhecer Deus, por ter intimidade com Deus, por saber quem é Deus, aonde Deus entra, o que Deus pode fazer, ele preferiu ser lançado na cova dos leões do que deixar de orar, porque é a oração que traz força para crente. É isso que Deus está falando para nós nesta noite. Entre nas águas da intimidade. Se aprofunda na intimidade. Quer revelação, quer sobrenatural? Entra na proximidade. Entra na intimidade com Deus. Aleluias. E agora a Bíblia diz que quando esse anjo ele mediu esses 1000 côvados, que essa água deu nos ombros do profeta, que ele não poderia mais nadar, o anjo falou, agora está vendo o filho do homem? E pegou ele e trouxe de volta pelo mesmo caminho. Só que se você for analisar o texto aqui, a Bíblia diz que, tornando eu, eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância, no versículo 7, de árvore, de uma e da outra banda. Observe que quando ele estava no raso, ele não tinha visão, ele não estava enxergando nada. Só que quando ele começou a aprofundar na intimidade que Deus queria, quando ele chegou na profundidade, que ele não poderia mais andar, que ele mergulhou no profundo aquilo que Deus ele quer de mim e de você, que é essa intimidade que Deus quer de nós, irmãos. Se aprofundar, não se contenta com rasozinho não. Não se contenta porque eu estou orando 10 minutos, não ora meia hora, ora 1 hora. Deus quer mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais força você tem no Senhor. E agora a Bíblia diz que quando ele retorna no versículo 7, ele estava enxergando aquilo que ele não estava enxergando quando ele foi, porque ele estava no raso. Irmão, profundidade é o que traz intimidade. Não tem como conhecer o Senhor, não tem como ter força em Deus se não conhecer Ele na revelação da sua palavra. Por que você, tantas pessoas que começam bem, mas chegam no meio do caminho e desistem? Você pergunta para você lê Bíblia? Não. Você ora? Não. Você consagra? Não. Quer ter força como? Quer se manter de pé como? Quer ter revelação como? Quer viver sobrenatural? Não tem como sobrenatural se não for na intimidade. É falar com Deus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao Senhor em oculto, e aquele que te vê em oculto te recompensará publicamente. É isso que Ele quer, irmãos. Que nós conversamos com Ele. Eu estou fraco, não estou suportando, não estou. Não adianta falar para homem, fala para o Senhor. Busca o Senhor na tua intimidade. Aleluia. Determina um lugar, irmão, de intimidade para com o Senhor. Coloca um cantinho no teu quarto, busca Ele, fala para Ele. Às vezes tu quer falar para todo mundo, mas não fala para Ele. Conta problema para todo homem, toda mulher, toda amiga. E Ele que pode te ajudar. O que você está contando? Nós estamos confiando, irmão, em pessoas erradas. Não adianta contar para quem não pode te ajudar. Se contasse para os irmãos que vivem na mesma regalia de fé, amém. Só que nosso problema é que às vezes nós queremos contar para pessoas que não têm a mesma fé que nós. Queremos buscar conselho de quem não tem. Tenha intimidade com o Senhor. Se aprofunda. Busca o Espírito Santo. Às vezes, eu sempre gosto de dizer, nós achamos, pastor, que o Espírito Santo é apenas uma pessoa que veio tapar um buraco. Ele não veio tapar um buraco, irmão. Foi necessário, Jesus falou, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo ele não vem. Na criação, cada um teve a sua parte. Deus Criador enviou o seu Filho veio, morreu, cumpriu a sua parte. Depois falou, agora é necessário que eu vá, e se eu for, o Espírito Santo ele vem, e se ele vier, ele vai te ajudar, ele vai te confirmar tudo isso que eu estou falando, e ele vai estar contigo todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo ele não é um tapador de buraco, não, ele é nosso amigo, ele é o nosso conselheiro.
Então fale com Ele, busque força nele, convide Ele para estar no teu lado. Fala: Espírito Santo, eu não estou podendo mais, não estou mais suportando, me ajuda, me abraça. Porque é isso que Ele está. Ele é chamado de Espírito Santo Consolador. Ele é o ajudador. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Perecemos sozinhos, sofremos sozinhos, enquanto que o Espírito Santo está gemendo, com gemidos inexprimíveis do nosso lado, e nós não entendemos. É intimidade, irmãos. Deus não quer. Quando Jesus diz que nós somos amigos, por que amigo? Eu já não chamo mais você de servo, mas chamo você de amigo. Por quê? Porque Ele compartilha conosco. E Ele quer que nós compartilhamos também com Ele. Não podemos servir apenas um Deus que nós só ouvimos a palavra na igreja, e quando vamos para casa, nada mais acontece. Não, se Ele quer que nós tenhamos Ele como amigo, confessionário, vou conversar com Ele, vou contar para Ele os meus problemas, minhas fraquezas, minhas situações. É isso que Ele quer, isso é intimidade. Até quando nós estamos na intimidade para com Deus? Sabe que nós não estávamos igual o profeta? Que por mais que ele era profeta, homem de Deus, que Deus revelava o profundo e o escondido. Mas observe aqui no texto, que quando o Senhor pega ele e começa a medir os covos para ele se aprofundar, ele não estava vendo árvore em lugar nenhum, porque ele estava no raso. Às vezes nós passamos por situação tão simples, mas o fato de nós estarmos rasos diante do Senhor, nós não vemos situação, nós não vemos solução para aquilo que nós estamos passando. Mas você já pensou o tamanho do Deus que você serve? Já pensou o tamanho do Deus que você serve? Que em João, no seu capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, estava com Deus, estava no princípio com Deus, e através dele foi feito todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele nada do que foi feito se fez. Observe que em Gênesis, no seu capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus o quê? Que haja luz, e houve luz. Quando a Bíblia diz que haja, esse haja é Jesus. É Jesus entrando em ação, verbo executor. Que haja luz. E quando diz haja luz, que Jesus entra em ação, o Espírito Santo está pairando sobre a face do abismo e trazendo à existência aquilo que não existe. Esse é o Deus que tu serve, esse é o Deus que eu sirvo. Ele traz à existência aquilo que não existe. E não precisa muita coisa, isso é com apenas uma palavra liberada. Que haja, acontece. Quando ele fala haja, aquilo que não tinha passa a ter. Aleluias. Esse é o Deus. É esta intimidade que Deus quer que nós estejamos. Observe a vida de Abraão. Que quando Deus faz promessa para Abraão, ele com 75 anos, Deus falou assim: olha, eu vou te dar um filho. A Bíblia diz que Abraão olhou para ele, para a situação que ele estava, 75 anos. Difícil, não é? Sara nem se fala. Só que o problema é que Deus não deu o filho para ele com 75. Depois da promessa, levou mais 25 anos ainda. Esse é um Deus que você serve, é um Deus que abre madre de mulher, além de estéril, avançada de idade. Mas por que Abraão creu? É intimidade, conhecimento de Deus. A intimidade te leva a lugares que ninguém nunca foi. A intimidade te dá aquilo que ninguém nunca teve. A intimidade te coloca em lugares que ninguém nunca foi. É intimidade, é isso que o Senhor quer. É impossível para o homem, para o olho do homem e para ele é impossível. O Senhor disse: alguma coisa é impossível para o Senhor? Nada é impossível. Precisamos crer, colocar a tua fé em ação. E agora a Bíblia diz que essa água, louvado seja Deus, ela começou a correr, irmãos. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, no versículo 8, e desce a campina e entra no mar, e sendo levada ao mar, sararão todas as águas. Sararão, irmão. Estamos falando de enfermidade. Quando o Espírito Santo entra, enfermidade vai embora. A Bíblia diz que essa água, ela entrava na água salgada, e aquilo que não tinha mais vida passava a viver. Glória a Deus. Observe que quando o Senhor, aleluia,
Lá em João 7:39, a Bíblia diz assim, coloca aí João 7:39, irmão, em nome de Jesus. Só para nós entender que a água, quando se fala, estamos falando sobre o Espírito Santo. João 7:39. Glória a Deus. João 7:39. Louvado seja o nome do Senhor. Volta o 38 em nome de Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Mais um. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Esta água que dá vida é Jesus. Quando Jesus chega em João capítulo 4 para se revelar para a mulher samaritana, a Bíblia diz que ela estava tirando água do poço, e Jesus fala assim: me dá desta água para que eu possa beber. Ela diz: mas como podes tu, sendo judeu, pedir água para mim que sou mulher samaritana, sabendo que judeu não se comunica com samaritano? Jesus disse: se tu soubesses quem que te pede água, tu lhe pedirias águas, e ele lhe daria água viva, que criaria no seu interior manancial de águas, que te levaria para a vida eterna. Quem é essa água? É o Espírito Santo, que quando entra, cria no nosso interior manancial, e esta água ela começa a transbordar. A água que transborda não fica só para nós, transborda para alguém que está do nosso lado. Esta é a água, este Espírito Santo, quando ele entra dentro de nós, quando ele nos preenche de tal maneira que ele nos transborda, que nós passamos dessa água para alguém que está do nosso lado. Aleluia! Isso é entender, isso é intimidade. Quando, louvado seja Deus, o Senhor, glória a Deus, quando o anjo pega esse profeta e começa a medir esses côvados, que ele se aprofunda, que ele tem revelação, que ele passa a ter a intimidade que o Senhor queria, a Bíblia diz, no versículo 10, será também, no versículo 9, e será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que essa água entrar, dos dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, que lá chegará. Essa água sararão, e viverá tudo o que entrar nesse ribeiro. Será também que os pescadores estarão juntos, desde Edim e Eclaim, e haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, e esta multidão excessiva. Mas os seus cachos, os seus sachos e os seus lameceiros não sararão, serão deixados para o sal. Observe que esta água ela entra no mar, ela entra onde não tem vida, e ela traz vida aquilo que não tem mais vida, traz existência aquilo que não existe. Só que a Bíblia diz no seu versículo de número 11, mas os charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele vai entrar, ele entra, ele tira aquilo que não agrada a ele. Quando ele entra, aquilo que não agrada, ele tira. Ele vivifica aquilo que é para vivificar, ele transforma aquilo que é para transformar, mas aquilo que não provém dele, ele tira. Por isso que os charcos e os lamaceiros, ele não vai vivificar, ele vai tirar. Porque nós precisamos entender que estamos aqui, mas nós não podemos mais viver a nossa própria vontade. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele entra dentro de nós, lá em João capítulo 3, a Bíblia fala que o vento sopra para onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando o Espírito Santo ele entra, nós não fazemos mais a nossa vontade. Eis que agora já não vivo mais eu, mas Cristo ele vive em mim. Agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não faço mais a minha vontade, já não vou mais para onde eu quero. Eu preciso entender, eu sou conduzido pelo Espírito. É Ele quem me conduz, é Ele quem faz, é Ele quem fala, é Ele quem transforma. Isso é intimidade. É nós entender que nós precisamos nos deixar ser moldado pelo Espírito.
Não tem como nós querer moldar o Espírito. É Ele que nos molda. Nós precisamos chegar à estatura de varão que Deus quer. Isso, varão perfeito. Aleluia. Então, entenda esta palavra nesse dia de hoje. O Senhor quer nesta noite que nós precisamos entender. Precisamos adentrar nas águas purificadoras. Precisamos entrar nas águas da santificação. Precisamos entrar nas águas da intimidade para poder viver o sobrenatural de Deus. Quer transformação? Quer mudança? Entra. Se aprofunda na intimidade com Deus. Busca o Senhor. Medita na sua palavra. Ore. Confesse. Professe. É isso que o Senhor quer. Intimidade com Deus é isso. Quando vir a adversidade, eu sei que o meu Redentor Ele vive e que brevemente se levantará ao meu favor. Vai vir adversidade? Vai, mas o meu Redentor Ele vive. Vai vir problema? Vai, meu Redentor Ele vive e brevemente se levantará ao meu favor. O apóstolo Paulo, quando ele foi questionado em relação à sua fé, por estar vivendo, por ser um homem que milagres acontecia através dele, colocava as mãos, curava, os enfermos eram expelidos quando Paulo apenas chegava perto. E quando ele foi questionado em relação à sua fé, por que ele estava passando pelo aquilo que passava, por ser quem ele era, ele falou assim: eu sei, eu tenho certeza de quem eu tenho crido, e eu tenho mais certeza ainda da felicidade que há no lugar para onde eu vou. A intimidade, irmão, que nós precisamos ter diante de Deus, precisa nos levar a tal maneira que nós podemos perder a nossa vida, mas precisamos manter a coroa de glória na nossa cabeça. Porque o nosso chamado, o Evangelho não se baseia em bênçãos terrenas. O Evangelho se baseia em glória eterna. O Evangelho se baseia em nós perdermos a cabeça aqui, mas nós herdamos a coroa lá. E quantas pessoas que não entendem isso, que preferem ter riqueza aqui, ter renome aqui, ter coroa aqui, mas perde o principal que é lá. Porque quando vem a adversidade não suporta, quando vem luta não consegue estar de pé. Mas por quê? Porque não tem uma vida regada na intimidade com a palavra de Deus. Nesta noite o Senhor está falando para a sua igreja: busque força em mim, busque força em mim. Eu quero mais intimidade, quero que se aprofunde mais. Eu quero te revelar o profundo e o escondido. Eu quero te revelar o que eu ainda não revelei para ninguém. Mas é necessário que você entre nas minhas águas. É necessário que você entre no meu rio. É necessário que você se banhe mais nas minhas águas purificadoras. Aleluia. Eu quero abrir a tua visão. Aleluia. Eu quero te mostrar algo sobrenatural. Mas é necessário que você se aprofunde mais. Me busque mais. Se molhe mais. Aleluias, glória ao nome do Senhor. E é isso que Ele quer nesta noite. Não vou me aprofundar mais. Resumindo, é isso que Deus quer, é mais intimidade. Não se acomoda no raso, irmãos. Se molhe mais. Se a água está no tornozelo, mande ela para o joelho. Está no joelho, mande para o ombro. Se está no ombro, mergulhe, nade. Vai, nada nesta água, que o Senhor tem algo para te mostrar. O Senhor quer que você viva o melhor dEle. O Senhor quer te dar algo. Mas para te dar este algo, Ele precisa primeiramente te preparar. E essa preparação só se dá através de intimidade. Amém? Então, voltando. Só pode viver o sobrenatural de Deus quem primeiro tem intimidade com Ele. Amém? Salva de palmas para Jesus. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Que bom que você participou do nosso culto online. E isso é só um pouco do que Deus tem para você. E a gente quer você mais perto da nossa família. Nós temos um convite especial para te fazer. Todo domingo é o nosso culto da família às 18h30. E vai ser um momento especial de você buscar a bênção para a sua semana e orar por toda a sua casa. Toda terça-feira é a terça-feira do clamor do povo de Deus, às 19h30. É a sua oportunidade de clamar a Deus e buscar a face de Deus bem de perto.
Na sexta-feira, às 19h30 também, nós temos o nosso culto da Sexta Profética, que é um culto onde você pode buscar e sentir a presença do Espírito Santo. Então nós queremos muito que você participe, se engaje. A nossa igreja fica na Rua Silvério Pires, número 1321, Carapicuíba. Pode mandar aqui suas informações e falar com a gente, que vai ser um prazer te receber, entrar em contato, orar por você e pela sua família. Avivamento da Fé, um lugar para servir, uma família para pertencer.